desses anos a gente vem procurando entender qual que é a exata natureza do sofrimento humano. A gente foi nesse movimento de busca nosso de estar conhecendo a exata natureza, foram surgindo várias expressões que a gente foi trazendo elas para poder apresentar sem o ranço aí de várias instituições ou de vários termos utilizados no passado. Então a gente foi vendo essa questão da adulteração psicológica, que cria uma insuficiência psicológica, que por sua vez cria toda forma de dependência psicológica, sendo que várias delas a sociedade recrimina e outras dependências ela tem como normal, mas todas elas fazem parte da mesma estrutura. E aí a gente percebeu que essa adulteração psicológica ela cria, antes da dependência específica comportamental do indivíduo, ele não pode praticar uma dependência comportamental se ele antes não pensar obsessivamente nesse padrão de comportamento obsessivo-compulsivo, certo? Então aí a gente criou aquele termo pensamentose, que percebeu que é esse fluxo mecânico e não solicitado do pensamento que desencadeia todo um sensorial neurótico, emoções neuróticas, que por sua vez geram impulsos emotivos reativos igualmente neuróticos e que vão fragmentando cada vez mais o ser humano. Então aí a gente olhando para essa expressão pensamentose, outro dia eu estava vendo a matéria sobre o tal do coronavírus e deu novamente outro insightzinho, né? Olha, a pensamentose a gente vem colocando como uma doença transgeracional, transcultural. Então toda doença ela vem através de um vírus. Qual seria o vírus que produz essa pensamentose? Eles falam que o coronavírus leva 14 dias incubado para depois começar a dar os sinais, né? Então eu fiquei pensando nisso, surgiu o termo personavírus. A gente vai usando esses termos para tentar facilitar a compreensão desse processo que a gente está vendo, de adulteração psíquica, que causa essa insuficiência psíquica, que dá origem para toda forma de dependência psicológica, essas falsas dependências psicológicas. O que viria a ser o personavírus? O vírus da personalidade das pessoas significativas que passaram a ter contato contigo. O que seria a persona? Do que é formada a persona? Senão de todas as crenças, manias, tendências, achismos, tradições, experiências pessoais ou experiências herdadas que são tomadas como verdadeiras sem o mínimo questionamento. Esses adultos adulterados vêm com essa personalidade, vêm com esse personavírus e vão contagiando, eles vão incubando em você. Vai incubando. Ó, você tem que ser assim, você tem que pensar assim, você tem que sentar assim, você tem que Leva comer assim. Você tem que fazer isso assim, tem que fazer aquilo assado, não pode fazer isso, tem que acreditar nisso, não pode deixar de acreditar nisso, você tem que, vai incubando isso vai agindo lá na sua psique e vai adulterando essa psique que está virgem aí, está pura, está na sua exata natureza. Desvia do caminho, né? Isso. Essa incubação aí, né, que leva um tempinho, vai até ela se manifestar ali, já formando outra persona, que também vai ser outro personavírus, que aí vai passar todo aquele pacotinho de crença que ele recebeu da cultura, dos personavírus, das pessoas significativas, né? Ele vai agregar com as próprias experiências dele, com os achismos dele, a persona dele vai também passar. Então as relações é esse choque de pessoa, de pessoas. É o choque de pessoas. É o encontro dos personavírus. Um tentando incubar no outro o seu pacote de incertas certezas emprestadas. E essa incubação, enquanto ela está incubada, não dá para perceber, né? Não está vendo. E o que é que E até você perceber, a coisa já está instalada ali, já está num estágio que talvez consiga
E qual que é a ferramenta que um cientista usa para poder entender o mecanismo de um vírus? O próprio, né? A observação. Então é pela observação passiva, silenciosa e não reativa, essa observação que abre mão de qualquer doação psicológica de fora, é que vai revelando o mecanismo de funcionamento desse personavírus que gera essa pensamentose, né? Que é essa estrutura condicionada, essa mente adquirida, essa mente culturizada. A gente tem procurado usar vários termos para você não ficar preso num termo só e não cristalizar aquilo. Mas são várias maneiras de você apontar para o mesmo mecanismo, para a mesma estrutura, que é uma estrutura de adulteração psicológica, que é transcultural, que é transgeracional, é transtemporal, ela transpassa o próprio momento e região do indivíduo. E aquele indivíduo que era virgem, né, como falou ali, estava imaculado ainda, sem nenhuma adulteração, ele vai passar a ter essa adulteração, porque ele vai manifestar, né? Sim. E vai desviar ele do propósito primordial que ele veio, né, para esse espaço-tempo. Toda essa incubação que leva tempo, tal, a gente está fazendo uma metáfora, né, ali da coisa. Acho que a gente pode até usar essa questão dos arquétipos do cristianismo, que eu acho bastante interessante. A gente pode colocar como arquétipo aquela expressão assim: primeiro era um verbo, depois ele se fez carne e passou a habitar em nós. Né? Então, a pensamentose, o personavírus, ele é um verbo. O contágio dele vem através do verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é o pacote de condicionamento do indivíduo. Então ele vem com esse pacote dele de adulteração psicológica e é através da palavra dele tentar impor para o outro o condicionamento dele, o achismo dele, a experiência dele, a crença dele, o nacionalismo dele, os desejos dele, a busca de segurança dele, ele vai infectando através da palavra. Então, no princípio era o verbo, é só uma palavra. Mas depois que essa palavra entrou em você, incubou e se desenvolveu, você passa a ser esse condicionamento, claro. Você passa a ser essa pensamentose. Porque você vive através disso, por isso, com isso, né? Então, no primeiro momento, a gente acha que é aquilo mesmo, né? Por isso que brigou tanto, né, com aquilo, tá achando, a gente acha que é aquilo. Até ter um baque e perceber, opa, tô doente, tô contaminado. Então, assim, essa observação passiva, ela vai te dando condições de você entender essa estrutura, entender esse mecanismo, entender qual que é o agente infectante que perpetua essa insuficiência psicológica que faz parte da cultura. É uma cultura que faz você acreditar que você tem que ser um ser dependente, psicologicamente dependente. Ela não te cria para você trazer à tona essa insuficiência psicológica, que é a sensibilidade no mais alto grau, mas não a sensibilidade neurótica. Não o sentimentalismo. Não o sentimentalismo, não, essa sensibilidade que é integrativa, que é amorosa, que é criativa, e que é um criativo que não tem como fundamento a pessoalidade, o cálculo autocentrado da pessoalidade, mas sim ela busca pelo bem-estar comum. O todo, né? Certo? Ela vê tudo como um, não como observador e coisa observada. Então acho que aqui a gente fecha bem essa questão, né? De explicar essa ideia do personavírus, que é bem isso. Você pode ver o que são a maioria dos encontros e desencontros surgem do quê? Surge justamente dessa necessidade de validação dos próprios achismos, das próprias crenças, da própria imagem, da própria persona. Então a minha persona brigando com a sua persona. Os vírus. O tempo todo está em atrito, né? E isso daí que a gente está falando, você pode pegar, se você lembrar uma cena do filme Matrix, o agente Smith, na hora que está lá com o Morpheus na cadeira, fala: o ser humano é um vírus. O maior vírus.
É um vírus. Que destrói a própria espécie. Esse é o personavírus. É bem isso mesmo. Que cria essa pensamentose, que cria toda essa fragmentação nas relações humanas e nas relações com o meio ambiente. A questão da dependência, né, dessa dependência psicológica que cria, né, que é uma forma mesmo, é uma virose ali, uma coisa ali mesmo louca, que cria seres dependentes e achando que tem uma sensibilidade. E não é sensibilidade o que eles acham o que tem. Essa questão do apego, da dependência, é um sentimentalismo condicionado ao mental, é sentir o mental. Então, você sente o mental de acordo com o que está condicionado, que é para sentir. Se é para sentir algo bom, é legal, você sente. Se é para sentir algo ruim, também, que está estabelecido, você também sente. Mas não é sensibilidade, porque antes eu achava... Não é o sentimento real, não é real afetação. Não, antes eu achava que era sensibilidade. Não é sensibilidade, não é, tá não longe disso. Não é uma real afetação. Não, é um sentimentalismo, é sentir, é aquela coisa que você sente mentalmente ali, aquilo que está estabelecido por toda essa pensamentose mesmo, por essa personavírus aí, né? Esse sentimentalismo é também aquela expressão que está lá no filme Matrix também. É o simulacro e a simulação de uma real afetação, mas não tem real afetação. Não. Durante muito tempo você foi condicionado, né? Que tem que sentir. Que tem que sentir. Né? Mas assim, ao mesmo tempo, você foi condicionado e através desse condicionamento foram passado tudo que você tinha que sentir e não sentir. E é mecânica a coisa. Você quer ver como é mecânica? A gente fala as coisas, tem as vivências, e esse é um exemplo que todo ser humano já experimentou isso. Eu duvido que tenha um que não vivenciou isso. No que diz respeito ao condicionamento de que você tem que sentir algo, né? Por exemplo, quando morre alguém. Esse é um grande condicionamento. Aí, o que eu vou falar? Você tem que fulano? sentir, tem que chorar. O que eu vou falar pro ciclano? Então você já vai procurar o ciclano lá que perdeu o ente querido, pensando o que você vai falar para ele, né? Aí fala, meus sentimentos. Você está sentindo mesmo? Não está sentindo, mas tem que demonstrar que está sentindo. Quantas vezes eu fui em velório pensando em coisa triste para chorar, porque eu não estava sentindo nada. Mas aí eu tinha que fazer o papel de que, olha como que ela é sensível, né? Olha que legal. Aí pensava em alguma coisa, sei lá. Tem um monte lá coisa que louca, atriz. quer chamar mais atenção que o próprio defunto, que o próprio familiar enlutado. Né? Então, assim, é um condicionamento muito forte mesmo. E que vem de onde? Vem justamente desse personavírus. Alguém vem lá e fala, ó, você tem que sentir assim, você tem que se portar assim. Né? Você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. E a gente vai acreditando e vai embotando aqui, vai pegando pra gente, pegando, como se fosse seu. Vai criando adulteração psíquica. Porque você vai passando adiante. Certo? Isso. Que impede de ter essa autossuficiência psicológica, aonde o criativo, o amoroso, integrativo tem espaço. Então. Aí não tem espaço para eles, com tudo isso. Porque você se adultera e adultera quem você entra em contato. Daí entra que nem aquele filme Contágio. Né? Não era Contágio, não, aquele lá do Denzel Washington. Possuídos. Que ele começava a cantar aquela musiquinha dos Rolling Stones. Possuído por quê? Pelo personavírus. Você lembra que ele tocava no cara, o cara já ficava, e já passava pro cara, né? Exatamente. Então esse filme também é bem interessante nessa questão aí. Saber como que. Você vê, é fácil. Porque essa estrutura ela é vulnerável, né? Ela está altamente ali vulnerável. Ela está aberta para qualquer coisa, mas dentro do condicionado, né? Ali. Fica uma coisa. É muito louco isso aí. E aí, ao meu ver, a observação passiva não reativa, ela dá condições de você observar o mecanismo. Ela torna você imune não ao vírus, não a personavírus, mas ela torna você imune a um mecanismo desse vírus, que é a reação emotiva separatista. Vai criando uma imunidade quanto a essa reação. Mas inconsciente e inconsequente. Mas não põe fim
você fica vivendo com esse vírus, mas não põe fim. Você pode ter recaída a qualquer momento, certo? Então assim, o PNR é o remedinho que você vai tomando para... Isso, seria o AZT, né? Para te manter ali, o AZT né? da personavírus. Você vai estar com o vírus aí. Mas o vírus está aqui. Você pode ter recaída a qualquer momento. Não sabemos qual que é a cura, né? Me parece que a cura é ter aí um derrame de uma lucidez amorosa integrativa que não pode ser produzida em nenhum laboratório externo espiritualista aí, e nem pela própria vontade. Não. Nem pela própria vontade. Aqui essa história de bem-aventurados homens de boa vontade é ilusão. Você pode ter a boa vontade de ter essa autossuficiência psíquica, mas a estrutura não tem como desenvolver. Não, ela não tem esse poder. Pelo limitado conteúdo de conhecimento emprestado ou da própria experiência pessoal, que é limitada, porque se a experiência fosse suficiente, você não estaria desenvolvendo isso. Você já teria transcendido isso, já teria essa lucidez. E não tem. Por mais que você pode ficar estudando 50 anos da sua vida, a maioria dos mestres, os mais, né, por exemplo, como a mente de Krishnamurti, aí, não sai disso. Não sai dessa estrutura. Se não ocorrer algo além da estrutura que foi infectada ao longo dos anos, esquece. Pelo menos é o que eu percebo até aqui. Até agora é isso aí, né?